Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Meu nome é Luíse Coutinho de Oliveira e hoje eu vou estar dando aula aqui para o pessoal do segundo ano do ensino médio, mas antes a nossa professora Clarissa Bazanelli vai dar uns recadinhos para vocês a respeito do currículo paulista. Lembrando também, que essa transmissão está sendo feita pela TV Educação e também pelo aplicativo do Centro de Mídias. Quem não baixou o aplicativo ainda, ainda dá tempo, é só acessar a loja aí, de aplicativos do seu celular e procurar pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Se tiver alguma dificuldade, vocês podem ligar para o 0800, e o número está aí na tela, e a ligação é gratuita. Tá? Esse ano a gente está com um currículo novo para o ensino fundamental, em que os professores estão com novas diretrizes para o ensino e aprendizagens dos estudantes do primeiro ano, dos anos iniciais, dos pequenininhos, até o 9º ano. Tá? A partir de 2021, a gente vai ter um novo currículo também para o ensino médio. Um currículo que vai fazer aí mais sentido para vocês, que atenda às expectativas de vocês nessa etapa de ensino. Tá? Nele a gente vai ter uma parte flexível, onde vocês vão poder estudar qual área, escolher qual área do conhecimento vocês vão se aprofundar. Então, ciências humanas, da natureza, linguagens. Tá? A gente, então, está fazendo a primeira versão desse currículo, e nós gostaríamos muito que vocês participassem de uma consulta, tá? Que é uma consulta pública, que está lá na sede, tem um link aí para vocês acessarem, e é só até hoje. Então é importante que vocês participem para contribuir com a gente nesse processo. Tá? Eu vou passar para a Luíse aqui, para dar uma aula para vocês hoje sobre o Renascimento, tá bom? Então vamos lá, pessoal, todo mundo preparado aí, prestando bastante atenção, com o caderno e a caneta na mão. Então a gente vai começar nossa aula para o segundo ano do ensino médio, falando sobre renascimento cultural. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje é compreender o que foi o Renascimento, quais foram as principais características e identificar quais eram as condições que permitiram o surgimento desse movimento cultural e esse acontecimento que impactou a história na Idade Moderna. Tá bom? Então, vamos colocar na tela um texto para a gente introduzir a nossa aula de hoje. Na tela, por gentileza, o texto, eu leio daqui, vocês leem daí. Então, vamos lá. Renascimento é o período ao qual se convencionou chamar a confluência da mentalidade humanista nas artes, na literatura, na filosofia e na ciência, e que foi pautado nos seguintes fundamentos: antropocentrismo, individualismo, racionalismo, cientificismo e na negação dos valores medievais. Tendo como palco principal a Península Itálica, os renascentistas se diziam responsáveis pelo ressurgimento do classicismo greco-romano, e ao valorizarem a efervescência cultural a qual estavam vivendo, foram eles os responsáveis pela forma de se conceber a Idade Média como um período de hiato cultural e científico. Mas, se podemos identificar na literatura e na pintura elementos do humanismo, já no século XIII e desde o século XII, o desenvolvimento do comércio urbano, também podemos entender o Renascimento como fruto da própria Idade Média. Então, pessoal, o que esse texto nos traz, essa pequena explanação nos traz, é que o Renascimento, de uma certa maneira, ele foi fruto da Idade Média. A gente pode pensar um pouquinho no termo renascimento, que vem de renascer, nascer novamente. Mas o que estava renascendo, afinal de contas? O que estava renascendo era justamente a produção cultural, a produção artística, as ciências
que para as pessoas do Renascimento, esses protagonistas, os cientistas, os pensadores, os artistas, havia tido um momento de pausa lá na Idade Média, que é o período histórico anterior. Então é como se no período da Idade Média as artes, a cultura, a ciência tivesse morrido e estava ressurgindo nesse momento a partir do século XIII. Só fazendo uma colocaçãozinha aqui, o termo Renascimento ele surgiu pela primeira vez de um historiador chamado Jacob Burckhardt, né? E ele usou lá de um livro antigo, lá do século XVI, né? Do Giorgio Vasari, que falava sobre os pintores, que falava, né, sobre a vida dos artistas do período, que durante um bom tempo o mundo ficou coberto por um véu, né? E a ciência parece que não teria sido desenvolvida nessa época em virtude das concepções religiosas, né, que né, era o dogma ali da época, com o poder da Igreja Católica, né? Então, isso também é uma coisa que a gente vai tentar hoje discutir, desconstruir, porque, na verdade, a ciência não deixou de ser desenvolvida ao longo, né, de todo Exatamente. esse tempo. Muito pelo contrário, se a gente lembrar dos monges que ficavam lá fazendo o manuscrito das obras. Os monges copistas, monges copistas, né? Se a gente tem acesso hoje a obras da filosofia, o Aristóteles, né, enfim, Platão, justamente em função, né, desse pessoal. E aí esse autor aí, esse historiador do século XIX, falou, né, Luiz, que parece que a Idade Média era uma idade das trevas, né, Isso. Média, então parece que era tudo ruim veio daquela época. E não, a gente tem que desconstruir um pouco isso, né, e perceber que a gente não fecha uma portinha e acabou a Idade Média e vamos começar a Idade Moderna. Tudo né? é um processo, exatamente, né? E, como a professora Clarissa muito bem pontuou, são frutos umas das outras, existem ligações entre um processo e outro, é uma coisa contínua. Então, como é que os homens do Renascimento poderiam criar, né, novas formas de produzir conhecimento, produzir arte, sem refletir no que tinha acontecido no período anterior, né? Então, tudo é um processo, a história é um processo, né? Não tem como a professora disse, portinha fechada e portinha aberta, as coisas são contínuas. Code, que é um texto que vai ampliar aí a visão de vocês, tá? Um texto mais, né, encorpado, mais maior, né, para vocês poderem estudar aí em casa, tá bom? Então vamos dar continuidade. Né, na tela o termo renascimento, como eu havia já pontuado, né, para vocês entenderem a origem do termo, né? O termo renascer foi registrado pela primeira vez por Giorgio Vasari, já no século XVI. Mas a noção de renascimento, como hoje o entendemos, surgiu a partir da publicação do livro de Jacob Burckhardt, A Cultura do Renascimento na Itália, de 1867, onde ele definia o período como uma época de descoberta do mundo e do homem, como a professora Clarissa pontuou aí, né? Essa é a origem do termo. O Renascimento já estava rolando, né? Século XVI, ele já estava bem no auge, né? Mas aí é que começou a se pensar num termo para explicar aquele momento histórico que as pessoas estavam vivendo na Europa, né, desde os séculos anteriores. Então, vamos colocar esse fragmento na tela para o pessoal em casa. Então, nós temos um fragmento aí, que é no detalhe, nós temos a capa da edição do livro, né? Justamente onde aparece, né, o termo que o historiador do século XIX, né, fala sobre, né, o renascer. Então, a gente pegou um trechinho aí, né, para mostrar para vocês onde está isso. Isso, então está lá o trecho, né? Tendo em vista como a natureza das artes, da pintura e da escultura, de um pequeno início, chegou a um grau tão elevado e de tão nobre grau, caísse em extrema ruína e, por conseguinte,
a natureza dessas artes que, como as outras, como os corpos humanos, têm o nascer, o crescer, o envelhecer e o morrer. Poderão agora conhecer mais facilmente o progresso de seu renascer e daquela mesma perfeição alcançada em nossos tempos. Né? Então está aí o Giorgio Vasari, que é um homem do Renascimento, refletindo sobre o que ele estava vivendo, né, professora? E que aí, né, o Burckhardt, esse historiador do século XIX, deu o nome de Renascimento, por causa desse texto aí. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aí à nossa aula, vamos colocar na tela 2 imagens, tá? São obras deste período aí do Renascimento. Então a primeira que aparece à esquerda de vocês na tela, tá lá, né? Apolo de Belvedere, né? Que é uma cópia, na verdade, essa imagem aí, né? Do século I, da era cristã. E do lado direito da tela de vocês aparece uma escultura de Michelangelo intitulada Davi, né, que está na Academia de Belas Artes de Florença, na Itália, e foi feita entre os anos de 1501 e 1505. Então, essas 2 obras aí do Renascimento já nos trazem muitas características que a gente vai discorrer daqui a pouquinho para vocês. As duas, a gente pode observar, né, na imagem, que existem semelhanças, né, entre as 2 obras, e uma, ela foi feita no século I, e a outra no século, né, XVI. Então, quer dizer, quando a Luíse colocou lá no comecinho da aula, né, falando sobre a influência né, do classicismo, dos gregos, dos romanos, a gente já pode enxergar aí um pouquinho, né, essa semelhança. Agora, né, o rigor, né, a preocupação, né, com a beleza, com o naturalismo, né, Isso. Mostrar a obra, né, de forma perfeita, no Renascimento ele é maior ainda do que, né, nos gregos. Exatamente, né, porque eles precisavam também, para entender o que seria esse movimento do Renascimento, e como seria a produção artística a partir daquele momento, eles buscaram referencial lá na Grécia e na Roma antigas, né? E aí essas 2 imagens deixam muito clara a referência que eles usavam o termo imitatio, né? Exatamente. O imitatio não é exatamente imitar os gregos e os romanos. Não é uma cópia, não né? é uma cópia, é uma inspiração. Tá? Então tá aí o exemplo do Michelangelo, que com certeza deve ter se inspirado lá no Apolo de Belvedere. Vamos dar seguimento? Então, olha só, vamos refletir um pouquinho na tela, por gentileza, o que está aí colocado nas 2 imagens, o que elas têm em comum, as 2 obras, só para a gente fazer esse fechamento, né? Os 2 personagens retratados na cultura greco-romana, né? Apolo é um deus greco-romano. E o Davi é o Davi da Bíblia, né? O Michelangelo se inspirou na cultura greco-romana, né, para valorizar a figura humana. As 2 obras trazem esse aspecto, né, Clarissa? Exatamente. Uma coisa importante para ser colocada aí, nesse trechinho, né, é que a gente está falando de 2 figuras da religião, né? Era um deus greco-romano, né, para os gregos, para os romanos, e o Davi, né, para a cultura né, que está na Bíblia, né? Então a gente percebe, porque tem uma visão assim de que o Renascimento se rompeu com o pensamento religioso, né? Mas na verdade você observava a permanência desse pensamento, tanto que muitos artistas do período adoravam pintar e representar figuras, né, bíblicas. Né? Exatamente. Outro exemplo desse não rompimento dos artistas com pensamento religioso é que a própria Igreja Católica atuou como mecenas de muitos deles, né? Muitos artistas, o próprio Michelangelo mesmo foi patrocinado pela Igreja Católica para realizar diversos projetos, né? Então vamos continuar. Então aí na tela agora para vocês, pessoal, nós temos alguns conceitos básicos do Renascimento, tá? Então, assim, o Renascimento cultural representa uma visão de mundo, e essa visão de mundo pode ser representada, pode ser identificada por meio desses conceitos que aparecem aí na tela. Enquanto eu vou explicando, eles vão ficar na tela para que vocês anotem, tá bom? Então, olha só, lá em cima, em vermelho, nós temos o humanismo.
O humanismo, certamente, nós identificamos nas duas imagens que acabamos de ver, né? A valorização do humano, né? O ser humano enquanto alguém provido de intelecto, de racionalidade, né? Então, tudo que é humano... Do humanos, né? Significa culto. Isso, culto, né? Então o ser humano ele é capaz de criar, ele é capaz de realizar, ele é capaz de entender, né? Então a valorização do ser humano. E aí nós temos um outro termo ali em verde, que é o antropocentrismo, tá? Antropocentrismo significa o homem no centro do universo, o homem no centro de todas as coisas, né? Antropo significa homem, e centrismo, que vem de centro, significa no centro, né? Então, olha aí, esse eu acho que é o principal aspecto que a gente consegue identificar em toda a produção cultural e científica do renascimento cultural. O homem no centro de todas as coisas, a valorização do ser humano, né? Aquela coisa de não mais olhar o mundo, enxergar o mundo por meio dos dogmas religiosos, né? O homem é capaz de construir verdades, né? Então nós temos essa valorização aí por meio desse conceito do antropocentrismo. E, voltando lá no nosso esqueminha, nós temos a outra palavrinha lá em roxo, que é o individualismo, né? Então, é o ser individual, né? O ser dotado de liberdades, o ser dotado de potencialidades, o ser dotado de talentos, autonomia, né? Para pensar. Exatamente. Então, o ser humano livre e dotado de vários talentos, de várias possibilidades aí para atuar no mundo em que vive, né? Voltando lá ao nosso esqueminha, nós temos a palavra... Só uma observaçãozinha ali no individualismo, né? O indivíduo pré-moderno, né? Antes aí do Renascimento, ele era orientado por uma ordem o quê? Transcendente, né? Uma ordem religiosa. Já o indivíduo moderno, ele vai ser orientado pelos valores aí, né, que já vão trazer a ideia de autoria, por exemplo, né? A gente vai ver algumas obras aí para analisarmos e você não tinha, né, um pintor que assinasse antes, né? Agora você já começa a ter essa até concepção. dando um spoilerzinho da próxima aula do segundo ano do ensino médio, né, a produção artística durante a Idade Média era predominantemente realizada por membros do clero, da Igreja Católica, e eles não tinham essa coisa de assinar a obra, de falar eu que fiz, né? Então o individualismo do Renascimento vem nesse sentido, o homem, eu sei fazer, eu fiz, eu assino, eu, né, reconheço o meu talento e divulgo o meu talento, né? Ele se reconhece como um ser dotado de potencialidades, né? Vamos voltar lá para o nosso esqueminha na tela, por gentileza. Racionalismo, foi aí que a gente parou, né? Então, olha só, o racionalismo, o próprio nome já denuncia, né, o racional, né, o ser humano sendo capaz de criar verdades, de criar realidades, ele vai fazê-lo por meio do uso da razão, por uso do intelecto, da própria inteligência, né, mais uma vez, o homem rompendo um pouco com a visão dogmática que predominou na Idade Média, né. Essa questão do dogma, a gente pode até simplificar bem a grosso modo, que é a coisa do porquê sim, né? As coisas não têm uma explicação, é um determinismo, a verdade já vem pronta de cima para baixo, ninguém questiona, já o racionalismo sugere que o ser humano tem, por meio da experimentação, da observação, a capacidade de compreensão dos fenômenos da natureza ou da sociedade, ou mesmo da própria religião, né? Vamos voltar lá para o nosso esqueminha mais uma vez. Agora o último quadrinho aí em laranja, que é o naturalismo. Esse naturalismo bem identificável naquelas duas imagens que nós vimos, né? Então a representação e a valorização de tudo que é natural. E mais uma vez pontuando que os homens do Renascimento não romperam com o pensamento da igreja, eles reconheciam o próprio homem como uma grande obra de Deus, né? O próprio ser humano e tudo que existia no mundo, toda a natureza eram valorizadas por essa corrente aí, né? Então, a integração com o homem
o homem com a natureza, né? Essa íntima ligação entre homem e natureza era uma coisa que eles valorizavam muito. Por isso que lá nas duas imagens que nós observamos, né, as figuras, embora duas figuras religiosas, né, Clarice, estavam nuas, né? Para valorizar o aspecto natural do ser humano, o ser humano natural, físico, né? E uma questão de até que as obras renascentistas, por exemplo, o Da Vinci, né, que era um gênio, ele vai estudar o corpo humano em todos os seus aspectos, né? Então ele disseca corpos para poder ver, né, os músculos, como é que a coisa funciona, para poder representar aquilo de forma mimética, quase uma fotografia, né? Exatamente, já que não tinha fotografia, não tinha como fotografar na época, eles faziam questão de reproduzir da forma mais fiel possível à realidade, né? O mais natural possível. Certo, gente? Então, prosseguindo aí com a nossa aula, na tela nós vamos entender um pouquinho por que o berço do Renascimento Cultural é a Itália, tá? Então, eu leio daqui, vocês leem daí. Itália renascentista. O renascimento cultural e artístico teve sua origem na Península Itálica, principalmente na cidade de Florença, que era o centro do comércio mediterrâneo pela sua localização. As cidades da Península Itálica, desde o século XI, passaram a se organizar como repúblicas independentes e, com isso, transformando as relações feudais. Em virtude do grande movimento na economia, os excedentes eram investidos em obras de artes pelos mecenas. Um dos principais artistas renascentistas foi Leonardo da Vinci, 1452-1519, um italiano que se destacou no período como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico, e muito mais. mais alguma coisa, muita mais. coisa, né? Ele realmente era um gênio. Né? A Itália renascentista, ela tem uma o surgimento do Renascimento na Itália, ele tem uma questão, né, vinculada a questões de poder, né, questões políticas da época. Você tinha lá os estados principados, né, que eram controlados pela igreja, e algumas outras partes, né, controladas por príncipes que foram ganhando autonomia, né, se desvinculando dos senhores feudais e tal. E as duas cidades mais importantes, acho que da época, era Gênova, Veneza, né, Florença depois, né, surgiu também nessa toada. E aí entra com justamente o que você estava falando sobre os mecenas, né? Então essas famílias superpoderosas, os Sforza, os Médicis, né, eles acabam bancando aí, né, esses artistas todos. Exatamente, até porque a arte era uma forma de divulgar essa nova visão de mundo, né? Então era por meio das artes que eles queriam se fazer validar ali enquanto o novo homem, o novo europeu, né? Esse rompimento com os senhores feudais, aquele mundo novo que estava se consolidando, né? Então vamos continuar. Na tela, por gentileza, nós temos aí essa imagem que muitos de vocês já devem conhecer, né, Clarissa? Exatamente. Só para fazer uma parte aqui, né, para os estudantes que têm deficiência visual, né, a gente tem um homem, né, no centro, né, de uma imagem, um círculo, assim, né, mostrando, ele é chamado de homem vitruviano, né, com uma absolutamente perfeita, né, o equilíbrio, as proporções e tal, e do ladinho da imagem a gente percebe, por exemplo, várias outras coisas que o Da Vinci criou, né? Então tem aquele tipo daquele tanque de guerra ali que parece sei lá, uma casinha, né? Mas não é um tanque de guerra. Do outro lado, em cima, se vocês observarem, tem os helicópteros, tem aquelas asa deltas. Então eram todas invenções aí que o Da Vinci, né, pensou nesse período. Exatamente, né? E tem uma curiosidade que, como Da Vinci dizia que o homem
perfeito, tinha as proporções meio que iguais, né? O tamanho do corpo, é o tamanho da longitude ali dos braços abertos, né? A cabeça tem, se você colocar empilhada 7,5 vezes a altura do corpo, e aí esse ficou a simetria, né? Perfeito. Simetria. E ficou sendo um referencial de belo e de perfeição, né? Até apontando, tipo, a perfeição da criação humana, né? De Deus criou o homem perfeitamente, e essa imagem sugere aí essa obra de Deus como sendo algo perfeito, né? De novo pontuando que representa também o antropocentrismo. O antropocentrismo, exatamente, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos analisar documentos, não é isso, professora? Isso. Essa aí é um texto do Da Vinci, né, escrito por ele no Tratado de la Pintura, que ele vai falar sobre a ciência de pintar. Né? Você quer ler? Vamos ler. Nenhuma investigação humana, puderem colocar, nenhuma investigação humana pode ser entendida como ciência verdadeira, se não passar por demonstrações matemáticas. A pintura preocupa-se em se criar a superfície dos corpos, e a perspectiva se ocupa do crescimento e a diminuição dos corpos e suas cores, porque quanto mais se distancia algo dos olhos, mais se perde tanto em tamanho como em cor. Então, a pintura é física, porque essa lida com o movimento aumentativo e diminutivo, do qual podemos deduzir que a coisa vista pelo olho adquire tanto tamanho particular e de cor, mais o espaço interposto entre ele e o olho que o vê diminuir. Por isso, comprovamos que a pintura é a filosofia da física, porque lida com o movimento dos corpos e nela estuda o comportamento no espaço. Desculpa que está longe. Todas as ciências teóricas têm vida curta, exceto na sua parte prática e mecânica. Isso, muito bem. Então vamos continuar. Olhem esta imagem aí que a gente vai colocar na tela agora, né? A questão da produção artística nesse momento do Renascimento, né? O próprio Da Vinci tinha toda uma preocupação, como foi colocado no texto, né? Uma relação com a matemática, com a física, com o estudo dos corpos, né? Exatamente. Esse quadro aí, essa xilogravura, desculpa, do século XVI é do Dürer, né? E ele mostra exatamente essa questão do estudo da matemática, né, do naturalismo, né, de copiar o que é exatamente igual, né, ao real. Então, no caso aí, né, para os estudantes que não têm problemas visuais, você tem ali um quadradinho, né, Luíse, com acho que é uma espécie uma espécie de nível, uma corda que passa ali, está entre o objeto retratado. Todo quadriculadinho, né? Isso. E ali ele observa o xilografista, o xilógrafo que está fazendo a xilogravura, ele observa o instrumento musical, o alaúde, né? E ali ele vai fazer o desenho do alaúde exatamente, né, nas mesmas proporções, medidas, fazendo cálculos para isso. Isso, que é isso que o Da Vinci defende lá naquele texto que a professora Clarissa leu para a gente, né, que a produção artística deve estar integrada com outras ciências a serviço do naturalismo, do realismo, né, de retratar as obras o mais perfeitamente possível, o mais fiel à realidade possível, tá? Vamos continuar. Então vamos pensar juntos qual é a relação entre a técnica demonstrada por Dürer e o documento escrito por Leonardo da Vinci, né? A gente já comentou aí, vocês podem registrar no caderno ou até mesmo colocar no chat, né? E nós temos aí uma outra reflexão aí. No texto, o autor destaca uma característica importante para o desenvolvimento da arte. No que a concepção de Leonardo da Vinci é diferente das explicações religiosas do mundo medieval? Então, a gente acabou de, né, falar, a gente acaba dando spoiler sempre. Né? A gente sempre dá spoiler. A técnica demonstrada pelo, né, pintor, aí, o Dürer, e o Da Vinci é justamente essa
essa preocupação em tornar a pintura não só uma coisa de se deleitar com a beleza daquilo, mas são estudos, é a física, é a matemática, é a anatomia, né, para eu poder representar alguma coisa. Aí a segunda questão, né, no que a concepção de Da Vinci é diferente das explicações religiosas do mundo medieval. Né, ele está rompendo com um certo determinismo, né, e mesmo na arte, né, a gente observar a arte medieval, por exemplo, ela é mais, ela não tem perspectiva, dimensão. Isso, ela é mais simples, não tem muitas técnicas envolvidas. Exatamente. É um desenho mais chapado, com o uso de cores meio limitado, né? Não tem tanta exploração técnica, né? Então, vamos continuar. Vamos agora observar e analisar algumas obras do Renascimento. Já vamos treinando o olhar aí, porque na próxima aula vocês vão precisar desse conhecimento prévio para a gente fazer as nossas atividades. Então, vamos colocar na tela a obra a ser analisada. Isso, olha lá, gente, os embaixadores franceses, né, pintura de óleo em madeira, tá? Está na Galeria Nacional de Londres, né? O quadro, então, uma pintura que representa um bispo, né, à direita. Então, vocês veem a vestimenta dele, né, uma vestimenta religiosa, né? E do outro lado, um embaixador da França que está na Inglaterra, aí à esquerda, tá? A gente pode observar ali no centro, né, da imagem uma série de instrumentos que eram instrumentos típicos ali daquele período, criados inclusive naquele período com objetivos, né? E ali, bem no centro da imagem, parece que tem uma imagem tortuosa, né? Toda meio... ela está distorcida, né? Então a gente reconstituiu ela ali numa resolução maior, que é um crânio humano, né? Então a gente queria que vocês pensassem um pouquinho, observassem bem a imagem, né? Principalmente em relação ao que tem ali no meio entre, né, o embaixador e o bispo. Isso. E agora, eu gostaria que voltasse um pouquinho a imagem na tela. Então, vocês observem tudo que tem na imagem, tá? As figuras, como elas estão vestidas, como a professora Clarissa orientou. Olhem esses instrumentos, olhem os elementos da tela, né? O que tem nessas prateleiras que estão entre eles, né? O texto dá dica, né? Então, tem instrumento astronômico, globo terrestre, celeste, luneta, relógio de sol, instrumentos matemáticos, esquadro, compasso, né? Tem uma série de coisas aí que inclusive vão ser muito usadas no período moderno, né? Exatamente. Então, nós vamos fazer aí, para a gente encerrar a nossa aula, uma interação para saber se vocês estão pescando, aí pegando as principais ideias, né, professora? Nós vamos dar 2 minutinhos para vocês responderem a estas 3 questões sobre a imagem que nós acabamos de mostrar aí, tá? Então, a primeira questão, cite um objeto que aparece na imagem e sua utilidade. 2, por que esses objetos estão representados no centro da tela? E 3, que áreas do conhecimento os objetos estão representando? Então, no chat, vocês façam a interação conosco e já já a gente volta, daqui 2 minutinhos.
aí, pessoal, conseguiram fazer a análise, responder as perguntas, pegar ali as imagens, os instrumentos? Como é que ficou aí no nosso chat? Eles estão citando alguns objetos, né? Então, globo terrestre, luneta, a Ellen Carla fala, a luneta serve para ver o que está longe, sim. Roupas, livros, aí eles colocaram astronomia, mas na verdade, né, são os instrumentos utilizados, né, para o estudo da astronomia, ou mesmo depois, né, quando a gente pensar nas grandes navegações, eles vão precisar de tudo isso, né, de todas essas coisas aí para poder navegar. Eu acho que está todo mundo entendendo a coisa. Ai, que bom, que bom. Então, mais uma vez, lembrando para a próxima aula, algumas referências que foram colocadas aqui, aquele quadrinho com as palavrinhas coloridinhas, a gente vai retomar tudo isso na aula que vem. Por enquanto, nós vamos encerrar a nossa aula dando uma proposta de atividade para vocês fazerem no caderno, em casa, e depois compartilhar aí com seus colegas de turma, com seu professor de história lá da sua escola. Colocar na tela aí a nossa atividade. Então, nós vamos passar para vocês aí na tela uma tabela, tá? Que é esta aqui. Lembrando, Luiz, que essa tabelinha aí também, ela já está no caderno de vocês, né, do São Paulo Faz Escola, né, como proposta de atividade. Então, vocês podem ou reproduzi-la no caderno, ou fazer lá, né? E também ali já tem uma ajudinha para vocês. Tá? Isso, então voltando à nossa tabelinha, vocês notem que a nossa tabela está com várias lacunas em branco a preencher. Este é o primeiro passo do exercício, né? Nós temos ali a área do conhecimento, literatura, pintura, escultura, ciência, política, arquitetura e urbanismo. Só ciência e astronomia está totalmente completo, os demais estão incompletos. Esse é o trabalho de vocês. Vocês vão pesquisar e completar esta tabela, tá? Finalizando essa primeira etapa da conclusão ali da tabela, do preenchimento com os itens que se pede, vocês vão pensar um elemento daquela tabela e vão pesquisar, estudar, aprender e transformar toda a conclusão que vocês tiveram com o trabalho em um podcast. Coloque na tela, por gentileza, as instruções. Então, mais uma vez, vocês vão pensar ali um elemento da tabela e vão transformá-lo num assunto de podcast aí. Então, estão as instruções para vocês, né, Clarissa? Isso. É importante, assim, que o podcast, ele não é difícil de fazer, né? Todo celular tem um gravadorzinho, né? Vocês aprofundem a pesquisa com um só item daquela tabela, né? Então, por exemplo, eu vou estudar o Galileu Galilei, ou eu vou estudar o Leonardo da Vinci, e aí né, escolher lá a área, né, o que ele propôs, e aí eu vou gravar um podcast, que depois você pode trocar com seus colegas de sala, né, essa sua gravação, falando o que você descobriu nessa sua pesquisa aí, tá? É importante a gente falar um pouquinho de uma postura que, né, o currículo novo de história paulista fala, que é a questão da atitude historiadora, né? A gente até colocou aqui uma tabelinha para vocês e não, tá o QR Code, né, para vocês olharem lá aqui como fazer uma pesquisa, né? Então, organizar, né, um lugar para estudar, buscar as fontes, né, fazer reflexões sobre ela e aí depois produzir essa atividade, né? Exatamente, façam perguntas para as fontes, façam perguntas para a tabelinha, façam perguntas para as imagens que a gente viu, que elas nos respondem. Essa é a atitude historiadora. A gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Até a próxima.